As vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenou a Moisés, foram feitas de tecido azul, púrpura e carmim, finamente tecidas para ministrar no lugar santo. E foi feito o éfode de ouro, de tecido azul, púrpura, carmim e linho fino torcido. E bateram o ouro em lâminas finas, que cortaram em fios para os trançar em tecido azul, na púrpura, no carmim e no linho fino, em obra de desenhista. E foram feitas ombreiras para ele que se uniam, e ele foi unido pelos seus dois cantos superiores. E o cinto da obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, tecido azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, lavradas como a gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. E puseram sobre as ombreiras do éfode para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E foi feito o peitoral da obra de desenhista, semelhante à obra do éfode, de ouro, tecido azul, púrpura, carmim e linho fino torcido. E fizeram o peitoral quadrado e duplo. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo, sendo ele dobrado. E as 4 fileiras de pedra foram engastadas nele. E a primeira delas era de um sárdio, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira era de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira era de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira era de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Eram elas engastadas em seus engastes de ouro. Estas pedras eram 12, segundo os nomes dos filhos de Israel. Eram semelhantes à gravura de selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. As cadeiazinhas foram feitas sobre o peitoral, semelhantes às cordas, obra de trança de ouro puro. Os 2 engastes de ouro e as 2 argolas de ouro foram feitos, e fixaram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E meteram as 2 cadeiazinhas da trança de ouro nas 2 argolas das extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança meteram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. As outras 2 argolas de ouro foram feitas, as quais puseram nas 2 extremidades do peitoral, em sua borda que estava junto ao éfode por dentro. As outras 2 argolas de ouro foram feitas, as quais puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerada do éfode. E o peitoral foi ligado pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenou a Moisés. E o manto do éfode de obra tecida foi feito de tecido azul. E a abertura do manto no meio dele, como a abertura de cota de malha, romã de tecido azul, púrpura e carmim, e fio torcido foram feitas nas abas do manto. Campainhas de ouro puro foram feitas e colocadas nas abas do manto ao redor, entremeadas com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas do manto ao redor para o uso do ministério, como o Senhor ordenou a Moisés. E as túnicas de linho fino de obra tecida, para Arão e para seus filhos foram feitas. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de tecido azul, púrpura e carmim, obra de bordador, como o Senhor ordenou a Moisés. E a lâmina da coroa sagrada foi feita de ouro puro, e nela foi gravada uma inscrição como a gravura de um selo, Santo ao Senhor. E ataram um cordão azul nela para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenou a Moisés. E foi acabada toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Depois trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda dos seus utensílios, seus colchetes, suas tábuas, seus travessões, suas colunas e suas bases,
e a cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e a cobertura de peles de antílopes, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho com seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro puro com lâminas todas em ordem, com todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação, e o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro para a porta da entrada, o altar de cobre e sua grelha de cobre, seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, suas colunas e suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, suas cordas e suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, e as vestes finamente tecidas para uso do ministério no lugar santo, e as vestes sagradas para o sacerdote Arão, e as vestes para seus filhos, para administrarem o sacerdócio. E os filhos de Israel fizeram toda a obra conforme tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Moisés viu toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenou. Então Moisés os abençoou. E o Senhor falou a Moisés: Levanta o tabernáculo da tenda da congregação no primeiro mês, no primeiro dia do mês, e coloca a arca do testemunho nele, e resguarda a arca com um véu. E coloca a mesa nele, e põe em ordem o que se deve pôr em ordem nela. E coloca o candelabro nele, e acenderá as suas lâmpadas. E põe o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendura o reposteiro da porta do tabernáculo. E coloca o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E coloca a pia entre a tenda da congregação e o altar, e deita a água nela. E levanta as cortinas do átrio ao redor, e pendura o reposteiro da porta do átrio. E toma o óleo da unção, e unge o tabernáculo, e tudo o que há nele, e santifica-o e todos os seus móveis, e seja santo. E unge também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santifica o altar, e seja o altar santíssimo. E unge a pia e sua base, e santifica-a. E faze chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e lava-os com água. E veste Arão com vestes sagradas, e unge-o e santifica-o para que me seja sacerdote. E faze chegar seus filhos, e veste-os com túnicas. E unge-os como ungiste seu pai, para que sejam meus sacerdotes, e sua unção lhes seja por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E o tabernáculo foi levantado no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês. E Moisés levantou o tabernáculo, lançou suas bases, armou suas tendas e meteu seus travessões nela. Levantou suas colunas, estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima como o Senhor lhe ordenou. E tomou o testemunho e o pôs na arca, ajustou à arca os varais e lhes pôs o propiciatório em cima. E introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e assim resguardou a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenou. E pôs a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenou. E pôs o candelabro na tenda da congregação, diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenou. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E queimou o incenso de especiarias aromáticas sobre ele, como o Senhor lhe ordenou. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu o holocausto sobre ele e a oferta de alimentos, como o Senhor lhe ordenou. E colocou a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitou água para as abluções. E junto dela Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra.
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas suas jornadas.